Então nós vamos continuar o assunto. Hoje nós estamos no estudo 3 falando sobre o reino, né? E na semana passada nós falamos a respeito das crianças, né? Que a gente tem que receber o reino, não ser como criança, mas receber o reino como uma criança recebe alguma coisa, né? Ou seja, com alegria, sem desconfiança, sem ficar, né? Ah, será? Né? A criança ela recebe. Então dessa forma que a gente tem que receber, sem ficar o tempo todo querendo questionar. A criança ela tem essa simplicidade, né? E nós vamos, e falamos um pouquinho também a respeito do caráter, né, do povo de Deus, porque Jesus, o ponto forte do ministério de Jesus era inaugurar o reino de Deus. Ele veio e tudo que ele falava, ele usava das parábolas para fazer essas analogias. O reino de Deus é como um agricultor, né? Ele usava muito a linguagem daquela época, que era a agricultura, né, as sementes. Então, mas ele sempre falava sobre o reino de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito o que a gente vai falar é em João 6, né? João 6, versículo 1 e depois o 14, né? Ele dá essa puladinha. Então diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do rio da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Aí ele pula para o versículo 14, ele fala, né, fez toda aquela multiplicação dos pães e tal, aí ele termina dizendo: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou, vai bater a porta, nem assusta. Se quiser fechar, vou fechar. O povo, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Então, eu estou assistindo Jesus esses dias naquela Play Plus, né, que tem o seriado de Jesus, e eu fiquei incomodada esses dias. Eu falei assim: nossa, mas o povo ficava só atrás de cura, né? Parecia que Jesus era só um curandeiro, né? E aí, fazendo esse estudo, eu achei um versículo que está em João também, que ele diz assim. João 4,48. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Então é necessário mostrar, porque somente uma pessoa, né, que fazia esses sinais, essas maravilhas, essas curas, poderia vir da parte de Deus. Né? Então vamos lembrar que nessa época, né, no Império Romano, era uma época em que havia uma forte opressão, né? Desde o Antigo Testamento, quando o homem se afasta de Deus, a ausência de Deus leva o homem a se colocar numa situação de opressão. Então, eles foram oprimidos primeiro lá pelo povo do Egito, pelos faraós. O homem longe de Deus, ele vive uma opressão, seja do mundo, seja de um imperador, seja de uma autoridade na vida dele. De alguma forma, a ausência do relacionamento com Deus leva o homem a viver sobre a opressão do pecado. Por isso que fala que a gente já é liberto disso, para a gente não ficar se prendendo novamente ao pecado que escraviza. E nessa época, o imperador, Roma dominava, né, muitos países. E a forma deles liderar era uma forma muito cruel. Então eles eram um exército fortemente armado, né? E não só a cultura romana, como a cultura grega, né? Alexandre o Grande, conforme ele ia conquistando, ele ia impondo, por isso que virou grego-romana, né? A Pax Romana, lembra? Que era paz ao povo dos romanos, né? Paz aos romanos e guerra a todos os outros povos. É isso que a gente aprendeu na história, né? Então, ou seja, depois ainda que veio Cristo, eles continuaram perseguindo, fazia os cristãos de lamparina viva. Era muito cruel a maneira como eles colocavam. E o Império Romano, o imperador, ele era tido como uma divindade. Ele era o contato maior entre os deuses que eles tinham. Eles eram politeístas, ou seja, eles tinham muitos deuses. O deus disso, o deus da fertilidade, o deus da prosperidade, o deus do sol, o deus da colheita. Eles tinham muitos deuses. E o imperador era como se fosse o sacerdote real, que era quem tinha maior autoridade aos olhos do povo para poder liderar, né? E então foi dessa forma que tanto os judeus como o povo romano, todo
um libertador, né? Que era um libertador que já tinha sido prometido no Antigo Testamento, pelos profetas, que viria um libertador. Só que todo mundo esperava algo muito assim, né? Os romanos, o que eles achavam que viriam? Um cara poderoso em riquezas, né? Um cara que tivesse uma autoridade religiosa compatível com a ordem deles. Eles nunca imaginavam que Jesus teria autoridade e humildade, era coisa que não combinava. A autoridade de Jesus não podia vir com uma pessoa humilde. E hoje em dia a gente tem que ver uma pessoa que tem autoridade na palavra, tem que ter humildade, porque senão ela está na lei, ela não está no amor. Né? A lei estava nas tábuas, o amor está no espírito. Então essa era a diferença. É por isso que ninguém conseguia ver em Jesus que ele era o Messias. Por isso ele precisou de repente fazer tantos milagres. E os milagres que ele fazia não era uma cura física só, por exemplo, o cego ver. Era uma questão de ver de forma espiritual. Os cegos passaram a ver, os coxos passaram a andar, os surdos passaram a ouvir. Só que eles esperavam um reino visível, onde eles pudessem ver. E aí, quando lá em Lucas fala, que perguntaram os fariseus, chegando a Jesus, perguntaram: mestre, quando que virá esse reino? Ele fala: esse reino eu não posso dizer que está aqui ou está ali, porque o reino está entre vocês. Então o reino de Deus já estava sendo inaugurado com Jesus. Ele vai ter o seu tempo na plenitude? Vai. Ele vai ter um espaço geográfico? Vai. Mas ele já pode começar a acontecer no coração daquele que se transforma. Quando eles falam assim, não dá para ver, mas ele fala assim: aqueles que não nascerem de novo não poderão ver ao reino de Deus. Ou seja, a gente consegue ver coisas que os outros não veem quando a gente nasce de novo. Precisa esse renascimento para que, aos olhos espirituais, a gente não vê uma matéria física, mas a gente sente a presença. É algo que é no espiritual, que para as pessoas que não têm isso, é loucura. Não acreditam. Não acredita. E aquele que não anda com Deus, diz lá em 2 Coríntios, que o inimigo, ele cega os olhos deles para eles não entenderem mesmo o que se passa. Então, quando Jesus começa a fazer os milagres, eles começam a ter novamente essa esperança. Então nós vamos ter um libertador. Na verdade, eles não estavam em busca somente dos milagres. Os milagres estavam dando um alerta para que eles pudessem perceber que o Messias chegou. E a esperança de viver livre dessa opressão começa a bater no peito deles. E aí eles começam a acreditar que somente uma pessoa que estava fazendo o que ele fazia poderia vir de Deus. Então os sinais e as maravilhas fazem parte já da comprovação que Jesus era o Messias. Ele veio para anunciar o reino, para inaugurar. O reino de Deus, ele é diferente daquilo que o homem esperava, porque a pessoa, quando ela está vivendo só na matéria, na carne, ela quer o quê? Ela acha que poder é você ser servido, e no reino não. No reino, o mais importante no reino é aquele que serve, O humilhado será exaltado, E aquele que tem orgulho será humilhado. Por isso que as pessoas não conseguiam que essa ideia virasse uma chavinha neles, do tipo, então vamos aceitar. Porque não era isso que as autoridades da época queriam ouvir, nem os fariseus que conheciam a lei, O reino de Deus é a manifestação do poder de Deus revelado por Jesus. Porque Jesus veio com o poder de Deus, ele revelou para nós o reino. Então, ele através de Jesus que revelou. E ele se manifesta de forma gradativa à humanidade e está em constante crescimento. Ou seja, o reino, ele tem que acontecer na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Quando a pessoa nasce de novo, estava ouvindo esse Aloysio falar, ele fala que algumas coisas são um processo, mas o coração, quando a gente se converte com o Espírito Santo, a gente dá espaço para ele habitar, porque ele habita, mas às vezes a pessoa só alimenta a carne, então ela mata o Espírito. Mas o coração, ele não existe assim, meu coração está se transformando, ele já se transforma. Só que você tem que ver se você não está contaminando ele com os desejos da carne, ou você está alimentando, purificando ele com as coisas do Espírito.
né? Porque falar, o coração é enganoso. Sim, se for o coração de pedra. Mas quando a gente nasce de novo, diz que Jesus tira o nosso coração, transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne. E a gente pode sim confiar no nosso coração, se a gente tem o nosso coração voltado para Deus, né? Que é onde o Espírito fala. Porque do nosso coração vai fluir rios de água viva, né? E quando Jesus revela o reino, ele deseja que esse reino se manifeste assim na terra como no céu, né? Que nem a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus, ele já espera de nós que a gente viva de forma como cidadão do reino, né? O que agrada a Deus é isso, né? O desejo do Senhor é que a gente viva de forma justa e limpa diante de Deus, um lugar de justiça, de alegria, né? E essa comunicação é feita através do Espírito Santo, que testifica junto a nós que somos filhos de Deus. E o Espírito Santo é que a todos ministra, é Ele que ministra no nosso coração. Por isso que fala que quando a gente não sabe como orar, né, o Espírito ora por nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Ele faz toda a parte. Quando a gente não sabe o que fazer, basta a gente estar conectadas com Deus, que o Espírito Santo vai estar ministrando na nossa vida. E Jesus traça, né, o perfil do reino dos céus no Sermão da Montanha. As bem-aventuranças revelam aquilo que Jesus espera de nós. A retidão que agrada a Deus, ela se revela numa transformação interior. E isso não é nos dado no nosso esforço próprio, né? Mas quando a gente não precisa se esforçar para ser transformado no interior. Basta que a gente mantenha a nossa conexão com Deus de forma, sabe, intensa, sem interrupções. Né? Eu falei, estava falando com o Gabi esses dias, ele estava tirando nota baixa, ele mesmo reconheceu, né? Eu estou vendo que ele não está indo para a igreja. Eu falei, Deus está trabalhando, algo vai acontecer. Eu creio que todas as coisas cooperam. E aí começou a andar com gente que não era para andar, e eu lá. Não fiquei assim, na cabeça, mas fiquei orando. Porque quando a gente não pode ir de frente, a gente baixa o joelho. Que a melhor forma da gente alcançar alguém é pela oração. Porque só Deus conhece as melhores estratégias. E aí o pai dele descobriu que ele estava indo mal, que ele tirou nota baixa, ele mandou uma mensagem: mãe, eu entendi o que aconteceu. Eu fiquei me distraindo demais e esqueci a parte mais importante. Eu falei, filha, é isso que importa. Se você reconheceu e criou uma maneira de você superar isso, já valeu a pena, né? Aí ele fez uma rotina e tal. Aí eu vi que minha rotina não tinha nada de devocional, nem de igreja, nem nada. Aí eu virei pra ele e falei assim, Gabi, esse dia inteiro seu tá perfeito. Faz um colchete e coloca assim, né? Com conexão com o Senhor. Você não precisa separar uma hora do seu dia para orar. Basta que o tempo todo você esteja conversando com Deus. Porque se não for Deus falando na cabecinha deles, ele entendendo que essa voz do Espírito Santo vai ser a outra voz, que é a voz do inimigo. Se a gente nada fizer para estar em conexão com Deus, a gente já está indo com o inimigo. E diz que ele é o príncipe desse mundo. Ele que governa esse mundo. Né? Então a gente não precisa fazer força nenhuma para a gente ter essa tendência do mal. Bom, aí, ó meus números, eu vou fazendo, depois eu vou 4, 5, volta pra cá, deixa eu ver onde que eu fiquei. 4, volta pra cá, posso não sei, eu achei que não fosse ter estudo essa semana. Eu achei que não fosse ter estudo, porque tá tendo semana teológica. E aí eu ia continuar falando do livro, do reino. Aí, segunda de manhã, o Caleb mandou estudo, eu só fiz um juntamento aí, né? E na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre algumas características do cidadão do reino, lembra? Que a gente falou que toda instituição tem os seus estatutos, né, as suas leis, e o reino tem também características não de salvação, de qualificação. Né? E nós falamos sobre a pessoa humilde de espírito, né, que é a primeira qualificação, é a pessoa que tem que estar humilde de espírito. Que humildade é o contrário de orgulho. Né? E nós falamos também sobre limpo e puro de coração. A gente só não falou na ordem. Né? E hoje eu vou falar sobre
Os que choram para ser consolados, que é o primeiro, que está em Mateus 5,4, diz assim: bem-aventurados, lembra, felizes, são os que choram porque serão consolados. Aí a gente fala assim, nossa, feliz de ser infeliz? Não é o choro natural, porque perdeu o emprego, porque faleceu alguém, porque está passando por uma aflição. É o choro da nossa condição do pecado, quando a gente reconhece que somos pecadores, e é aquele choro do arrependimento, de dizer, né, sabe, aquele choro da conversão, aquele choro quando a gente sabe que a gente está errada, que a gente reconhece a santidade de Deus perto da nossa natureza. É esse choro, né? Porque isso não significa que a gente não vai ter problema, que a gente não vai passar por aflição. Mas bem-aventurados os que choram porque serão consolados, porque a gente sabe, né, que a gente já foi justificado por Cristo. É um choro sem pesar, porque a partir do momento que a gente se arrepende, Jesus pagou o preço, não pesa na gente. Diferente do choro do mundo, que causa remorso, que causa morte, que causa sofrimento, culpa, tá? Deus, ele não se agrada do sofrimento do ser humano, dos filhos dele. Lá em Lamentações 3,33, né, diz que Deus não se agrada das aflições do filho do homem. Porque às vezes a gente fala, nossa, Deus permitiu tal sofrimento. Eu penso assim, não é que a pessoa merece, mas ela precisa. Muita gente boa passa por coisas que não merece, mas a pessoa precisa. Nossa, eu agradeço a Deus cada sofrimento na minha vida, porque se não fosse eles, eu não teria me levado hoje aonde eu estou. Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida, principalmente quando a gente já está convertido e que a gente põe Deus como, né, o governador na nossa vida, a gente tem que entender que mesmo uma aflição vai cooperar para o bem, seja nosso ou para a gente dar testemunha para alguém, né? Aí fala, é o choro causado pelo arrependimento, pela consciência do pecado, o choro da injustiça, né? Paulo diz que existe o choro da carne e o choro segundo Deus. Ele fala, os que choram e são bem-aventurados são os que choram por causa da tristeza segundo Deus, né? Pela nossa condição de pecado. Está em 2 Coríntios 7,10, esse texto. 2 Coríntios 7,10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Aí na sequência ele fala sobre remorso, que a tristeza do mundo causa remorso. E realmente quando a gente está triste por algo que a gente fez, a gente sabe que desagrada a Deus, isso vai causar em nós uma mudança de comportamento. É diferente de quando a gente está preocupado com alguma coisa que a gente fez de errado, que vai gerar uma consequência que traz a gente um medo das consequências. Não é esse. É aquela coisa de falar, como pecador eu sou. Né? Olha que Jesus veio pagar pelos meus pecados. Não é um choro que vem de uma depressão, de uma melancolia, né? É triste, mas sem ser miserável, né? É sóbrio, mas sem ser sombrio. É aquele choro que nos leva a algo melhor. E no final nós sabemos que o Consolador limpará de nossos olhos toda lágrima. Isso está em Apocalipse 7,17. Em Salmo 56, 8 diz que ele registra, né, o nosso lamento, que as nossas lágrimas, né, estão guardadas num odre. Ou seja, Deus conhece, sabe, né, e sofre com a gente, com as nossas dores, e não se agrada do sofrimento. Então, esse era uma das bem-aventuranças. Aí fala também sobre bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão aqui não é aquela pessoa que tem, aquela pessoa mais lenta, mais lerda, né? Aquela gentileza que a gente aprende a ser manso, né? Aquela pessoa que quer agradar, não essa mansidão. O manso é o humilde de espírito quebrantado. Ele chora diante de Deus e se faz manso. Então a mansidão é quando a gente já acabou aquela arrogância, aquele orgulho, ficamos humildes, choramos diante de Deus e isso nos torna manso. Jesus se declara manso. Lá em Mateus 11, 28 e 30, ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Né? Diz também em Isaías 42:3, manso é aquele que não esmaga a cana quebrada. A primeira vez que eu li esse versículo, eu fui procurar, não entendi nada, né? Não apaga o ciclado fumigante, o pavio fumigante. O que é isso? Aquela pessoa que não vai lá e pisa na cabeça daquele que já está quebrado. Porque às vezes a pessoa já está passando por uma situação tão difícil que a última coisa que ela precisa é que alguém venha e fale, não falei, olha aí. E quando às vezes a pessoa se converte só pela lei e não tem a misericórdia, ela acaba ficando assim, tá vendo? Também, não é? Mandei. Não falei? Quem mandou? Olha lá, né? Eu avisei. Não é? Eu avisei. Muitas vezes a gente se humilha diante de Deus, se declara miserável pecador, mas se alguém vem e chama de pecador ou aponta algum defeito, a gente volta até aquela arrogância. Aí a gente sai da nossa humildade e fica aquele orgulho. A gente aceita falar da nossa condição para Deus, mas não consegue reconhecer diante dos homens. E essa hipocrisia, ou seja, eu falo uma coisa e sou outra, é falta de mansidão. É como se a gente fosse perfeita. É. Nunca aconteceu nada com a gente, Sim. só com os outros. Por exemplo, a gente baixar o nariz para Deus, mas não abaixar para as pessoas. Né? Era muito mais do que aquela pessoa. Às vezes, sabe o que eu faço para eu não querer enxergar as coisas dos outros? Porque a gente é humano, a gente vê as pessoas. Eu sempre lembro que eu também sou pecadora, que Deus precisou me perdoar. Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Então, se eu lembro que uma vez eu vi que falava assim, se você julga, você já quebra a lei. Você se torna pior daquele que você está julgando. Então, quando a gente, na nossa coração, vem alguma coisa do tipo, querendo julgar uma pessoa, a gente tem que lembrar, olhar para dentro, lembrar de quão pecadores nós somos, aí abaixa a nossa crista. Né? A gente passa a não se achar no direito de querer julgar ninguém. Né? O mundo hoje pertence aos arrogantes, aos valentes, aos sabichões, né? A quem manda mais, mas no fim, por fim, né? O Senhor disse que a terra será dos mansos. Mateus 5,6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. A fome é uma das necessidades mais básicas do ser humano, e a sede, né? Então é uma coisa de sobrevivência. Uma pessoa com fome, uma pessoa com sede, ela é capaz de fazer coisas que ela nem imaginaria que ela faria. E quando Deus fala aqui, né, Jesus ensina que a gente tem que ter fome e sede da justiça, ele quer dizer assim, que a gente tem que ser vital com a nossa vida pessoal, né? Por isso que ele fala, né, busque primeiro o reino de Deus e sua justiça, o mais será acrescentado. Então, no corpo físico, a gente não vive sem água, não vive sem comida, faz parte da sobrevivência e do crescimento. Mas o espírito, a gente tem que buscar a Deus e a justiça de Deus como quem tem fome e sede. O maior raquitismo, maior desnutrição espiritual dos crentes são as pessoas que perdem, ficam naquela inapetência, ou seja, perdem a fome e a sede por Deus. Né? Não fica com vontade de buscar alimentar isso. Vocês já ficaram de jejum? Provavelmente. Chega uma hora que você não tem mais fome. Então, quando a gente se abstém de buscar a Deus, chega uma hora que a gente estaciona. E é nessa hora que o inimigo vem e ocupa a casa. E a gente não tem mais fome. Quando falta fome, por exemplo, às vezes o Antônio está doente, a primeira coisa que eu pergunto, está comendo? Não é que ele tem um apetite voraz. Mas se parou de comer, se faltou apetite, é porque tem uma doença instalada. Faltou fome, faltou sede. O crente tem uma doença instalada. Minha oração base, Senhor, que eu acorde amanhã mais e mais sede do Senhor. Né? Porque a gente tem que clamar, a gente tem que pedir, a gente tem que orar por isso. Orar por isso. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho sua fé. Eu falei, você ora pela tua fé? Ora pela tua fé. Pede, Senhor, aumenta a minha fé. A palavra de Deus diz que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda,
né? Então a gente tem que orar por aquilo que a gente acha que pode fazer diferença na nossa vida. Né? Tem gente, por exemplo, que o inimigo sabe exatamente onde ele pode pegar cada uma. Qual que é o objetivo maior dele? Afastar a gente de Deus. Então, se ele sabe, por exemplo, que a gente vai se afastar de Deus por causa de um trabalho, ele vai lotar você de trabalho. Eu tenho amigas que oraram tanto para conseguir um trabalho que quando conseguiram, não tem mais tempo para Deus. Eu agradeço a Deus todo dia de eu poder, hoje em dia, não precisar ter tanto trabalho para eu poder me dedicar a estudar. Porque isso é um privilégio. A gente arruma tempo para ir fazer a unha, a gente arruma tempo para, sei lá, para tudo, e a gente não vai arrumar tempo para conversar com Deus. Né? Um desaforo, porque ele nem sai da nossa presença. E a gente tem que se policiar para a gente não perder a sede e a fome. O reino de Deus tem que vir como uma necessidade primária, vital para a nossa sobrevivência espiritual e o nosso crescimento. Né? Em Marcos 8,36 diz: do que adianta ganhar o mundo e perder a tua alma? O que adianta a gente buscar tantas coisas e perder aquilo que é mais importante? Opa, voltou para ele, então vamos ver onde eu vou. 8. Precisamos ter sede e fome por mudanças, transformação na própria vida, na família, no trabalho, nas amizades, né? Quando a gente se converte, muitas vezes a gente muda os nossos amigos, os nossos gostos, as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente escuta, né? Porque a gente tem que ver o que está alimentando a nossa alma. Se a gente passa o dia inteiro assistindo bobagem, não está edificando, né? A ausência de fome espiritual aponta para uma doença espiritual. É aquela sede da santa obsessão. Sabe aquela obsessão por Deus santa? Não é nada assim de... Se a pessoa... Eu sei a diferença de fanatismo e de devoção, tá, gente? Porque já fui chamada, né? Então tem que saber, né? O fanático é aquele que ele vai parar de ser seu amigo se você não concordar com aquilo que ele está te falando. Ele vai te dar um conselho naquilo que ele acredita, mas se você não cumprir, ele vai brigar com você. Não é aquele que vai te falar, mas vai estar ali para te apoiar. Né? O fanático é aquele que ele corta relações se você não segue o que ele acredita. E o devoto, ele só transborda aquilo que ele vive. Ele quer muito que você sinta isso. Mas se você não sentir, tem misericórdia. Ele não tem, querer te punir. E quando a gente... o próximo, vocês vão ver que o próximo à bem-aventurança é a misericórdia. Porque existe uma sequência perfeita naquilo que Jesus explicou. Se a gente não tiver humildade, a gente não chora segundo o arrependimento. A gente não sente a tristeza do arrependimento. Quando a gente é humilde, a gente consegue chorar pela nossa condição, né? Isso nos torna manso. E quando a gente tem essa mansidão, a gente começa a ter fome e sede pela palavra de Deus. Conforme você tem sede e fome pela justiça, você sabe aquilo que é correto, para você não querer punir pela tua própria, né, autoridade as pessoas, venha a misericórdia. Porque senão você seria uma pessoa legalista. A fome e sede por justiça, elas é como que se clamasse por punição e juízo. Mas o misericordioso clama por perdão. A misericórdia está ligada à compaixão. E ela se manifesta no perdão. E aí que está esse equilíbrio. A gente tem que ter fome e sede por justiça para a nossa conduta perante Deus. Mas a gente não tem que olhar para o outro para condenar. A gente tem que ter misericórdia pela vida do outro. A gente é duro consigo mesmo, mas tolerante com o outro. Né? É correto consigo e não sai do padrão de Deus, mas sabe oferecer perdão e misericórdia àquele que peca. Você não imagina como seriam as pessoas que... eu ouro na linha, aquele lá não. Então, né? Já vai falar mal da pessoa. Aí aqui explica a diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é quando Deus não dá a nós o que merecemos. Tipo, Deus teve misericórdia de mim. Ufa, né? Tipo, me perdoou. Claro que o pecado tem consequências.
Mas Deus perdoa porque Ele é misericordioso. E a graça é quando Ele nos dá aquilo que a gente não merece. A gente não merecia a salvação. E pela graça Ele nos deu. Vocês entenderam a diferença? É legal, né? Essa diferença. Então a misericórdia é quando Ele dá a nós, Ele não dá o que a gente merece. E a graça é quando Ele nos dá o que nós não merecíamos. Né? Então, para finalizar, a sequência, né? A gente é humilde de espírito, reconhece o nosso pecado diante de Deus. Uma vez reconhecendo esse pecado, a gente chora, né? Contritos por causa do nosso pecado. Aí o terceiro, reconhece o choro do arrependimento que nos torna mansos, para com Deus e para com os homens, pois vemos a nossa real condição humana. Quarto, contudo, não ficamos apenas nos lamentando os pecados passados. Isso gera em nós fome e sede de justiça e da santidade de Deus. E nesta busca nos tornamos misericordiosos com aqueles que ainda não entraram neste processo. Cenas do próximo capítulo. No próximo a gente vai falar do resto, que fala os pacificadores, vai falar sobre os perseguidos por causa da justiça. O Sermão do Monte, ele é um combinado, ele é um resumo daquilo que é o caráter de Deus, aquilo que Deus espera que a gente seja, né? Venha a nós o nosso, assim na terra como no céu, porque a gente já começa a viver o reino a partir do momento que a gente deixa o Espírito, né, dominar a nossa vida. Amém?